Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo Alves de novo na área. Nós aqui do Marista Paranaense estamos com muito orgulho fazendo mais uma aula para vocês aí sobre a Reforma Protestante, beleza? Páginas 68 e 83. Hoje eu estou no novo formato aqui tentando fazer o melhor para vocês, beleza? Vamos lá galerinha, continuando. Então, Reforma Protestante, o que foi a Reforma Protestante, gente? Protestante, como o próprio nome já diz, são críticas que as pessoas vão fazer à Igreja Católica, principalmente aos abusos que ela vai cometer e aos desvios, principalmente alguns desvios de moralidade, a gente vai falar um pouquinho deles daqui para frente. Então recebe esse nome de protestante as pessoas que criticavam a Igreja Católica nesse momento aqui, que a gente vai falar agora, século XVI mais ou menos, tá? Beleza? Então, esse problema ele já vem desde o século XIV até o século XVI, até culminar nesse momento aqui da Reforma Protestante do século XVI. No século XIV e XV, a gente já viu ali o renascimento comercial, o renascimento urbano, a gente já viu as características também do renascimento cultural, e essas características, gente, elas vão ficar agora mais evidentes, principalmente da crítica do humanismo contra a Igreja Católica. Aquele pensamento cristão, medieval, vai ser criticado por esses valores humanistas. Entre eles temos aqui um autor chamado Erasmo de Roterdã, com seu livro O Elogio à Loucura. Tá? Então, a grande questão, acho que a grande crítica da igreja é a venda de indulgências nesse momento. O que seriam as indulgências? Vender o perdão, né, ou livrar a pessoa, a alma da pessoa, na verdade, lá do purgatório. Como assim livrar a alma do purgatório, professor? Os católicos acreditam na ideia do purgatório. O que seria o purgatório? O purgatório seria um estágio, né, em que você seria julgado quando Jesus voltasse para a Terra, ou você iria viver a vida eterna, ou você iria para o inferno. Essa é a ideia do purgatório. Né? Em outras palavras, seria um estágio ainda entre o céu e o inferno, o seu julgamento. Tá? O que acontece? A igreja vendia a indulgência e dizia que a pessoa seria salva, ela iria direto para o céu sem passar pelo purgatório. Então, digamos assim, daria um alívio, né, na cabeça das pessoas. Mas vamos pensar da seguinte forma, gente. Indulgência não era aceita nem pelas pessoas daquele momento, muito menos hoje. Né? Muito bem. Nós tínhamos também um problema da simonia. O que era a simonia? Era a venda dos objetos ou de relíquias sagradas feitas pelos próprios representantes da igreja. Então, muitas pessoas vendiam lá o osso da perna do jumento, né, que entrou com Jesus no dia do Domingo de Ramos, vendia lá um pedacinho da cruz de Cristo, vendia um pedaço do manto de Cristo como sendo uma relíquia sagrada. E muitas pessoas pagavam por isso altos valores. Né? Também era criticada a corrupção, que era principalmente a venda de cargos eclesiásticos, e também a vida luxuosa que a igreja ostentava. Muitos, né, membros da igreja, do alto clero principalmente, tinham uma vida muito luxuosa, viviam, comiam bem, eram super, viviam em lugares super luxuosos, tinham o melhor vinho, a melhor comida, enfim. Essa era uma das críticas também que as pessoas faziam à igreja. E a questão do celibato. O que é o celibato? Muitos padres, até hoje, né, os religiosos, os católicos principalmente, eles fazem voto de castidade. Eles não podem ter uma vida conjugal, né, não podem casar. Né? E muitos deles cometiam essa imoralidade. Acabavam tendo filhos, casamentos e até amantes, né, fora desse celibato, que era um voto que ele fazia com a igreja. Né? Então, um teólogo de dentro da igreja dessa época, chamado Erasmo de Roterdã, né, ele vai escrever um livro chamado Elogio à Loucura, em 1511. E ele vai criticar principalmente essas imoralidades da igreja e essa ganância que a igreja tinha de acúmulo de dinheiro e riqueza. Muito bem, outras críticas da igreja eram feitas pela burguesia, que queriam ganhar, né, dinheiro a juros, queriam ter lucro, né, mas não conseguiam porque a igreja pregava a usura e impedia as pessoas de fazer empréstimos a juros. Também a igreja proibia que eles tivessem muito lucro em cima do preço das coisas e exigia que as pessoas tivessem um preço justo em cima daquele produto. E muita gente acabava, então, criticando a igreja por conta disso. Havia também um fortalecimento dos reis. Agora, nesse momento, a gente vai ver que muitos reinos vão começar a crescer, vão começar a ganhar uma forma, e essa forma, gente, esse poder que eles ganham, não
a gente não casa mais com a ideia de poder da igreja. Então é um poder disputando o outro poder, né? Um querendo dominar o outro. E o Estado, nesse caso aqui, vai conseguir dominar a igreja. A gente vai ver daqui a pouquinho aí. Né? Então, a igreja também era uma grande proprietária de terras. Isso atraiu o interesse tanto dos reis, que estavam agora começando a fortalecer o seu poder, como de uma nobreza, né? Que também via a possibilidade de ganhar dinheiro da igreja católica. Ou melhor, dinheiro não, as terras. Tá? Quais eram os precursores desse movimento? Nós vamos ter um cara chamado John Wycliffe, que era um inglês, que era professor da Universidade de Oxford, e ele condenava principalmente as indulgências. Mas ele também defendia a formação de uma igreja nacional, ou seja, uma igreja relacionada ao Estado. Né? Veja como as ideias já vão começando, desde os seus precursores, a surgir. Essa proposta, né, ou essas propostas, elas foram retomadas pelo John Hus, que era um cara lá da República Tcheca. O que ele fez? Tanto o John Wycliffe como o Hus, eles começaram a pregar essas ideias e foram perseguidos pela igreja e foram excomungados, né, pela igreja. As suas ideias, porém, foram assimiladas por uma série de cristãos, uma série de pessoas que viviam lá na Europa, e essas pessoas, gente, começaram a criticar enfaticamente, né, ou contestar, ou protestar contra a autoridade do Papa. Tá? E aí nasce, né, aos pouquinhos, essa ideia vai minando, né, o poder da igreja. Muito bem, o grande nome, eu acho, da Reforma Protestante é esse cara aqui, ó, Martinho Lutero. Lutero era um monge, né, agostiniano. Ele vai fazer um documento bem grande chamado 95 Teses. E nessas 95 teses ele vai propor uma reforma para a Igreja Católica. Ele vai dizer assim, ó, a Igreja está errada em 95 pontos. O que a gente vai ter que melhorar? Daqui para diante, se a Igreja quiser manter, né, as pessoas, a sua moralidade, né, as coisas corretas, ela vai ter que fazer uma reforma. Ou seja, reforma não é destruir tudo, nem criar algo novo. Pelo contrário, a reforma é você propor mudanças. Né? Eu quero mudar aqui uma janela, né, uma porta, etc. Então, isso é uma reforma. O que o Lutero propôs foi exatamente isso. Porém, a gente vai ver que isso não vai ser bem visto. Principalmente as críticas contra a indulgência e a crítica contra esse poder papal, aí, né, do Papa poder mandar e fazer o que quiser, trouxe a excomunhão dele. Ele foi excomungado pelo Papa Leão X. E, em contraponto, ele vai receber o apoio da nobreza. Lembra que eu falei agora atrás aqui para vocês que a nobreza vai começar a apoiar esse movimento, assim como a burguesia também vai apoiar? Então, ele vai ficar refugiado por um tempo lá no castelo de um nobre e vai traduzir a Bíblia para o alemão. Tá? Assim, depois que ele sai desse exílio lá, né, que ele fica um tempo lá no castelo do nobre, ele volta e faz a sua profissão de fé. Ele declara algumas verdades da igreja, ainda alguns dogmas, né, ele vai manter algumas características da igreja católica, mas outras ele vai mudar radicalmente e vai dar origem a essa nova religião aí, que seria o luteranismo. Né? Então ele vai declarar a sua profissão de fé. Ele vai dizer assim, ó, eu declaro publicamente que nós acreditamos na Santíssima Trindade, que nós acreditamos no pecado original, mas que tem certas coisas da igreja que a gente não precisa manter. A gente vai mudar. Como, por exemplo, a hierarquia da igreja. Não precisamos ter o Papa. A figura do Papa não é importante. Nós temos que ter a livre interpretação da Bíblia. A Bíblia deve ser interpretada pelas pessoas. Para isso, ela precisava ser traduzida. Então, uma das características é a tradução da Bíblia. A manutenção apenas de 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Eles vão manter esses 2 sacramentos. Vão proibir o culto de imagens, porque eles dizem que não estava na Bíblia, então por ele não estar na Bíblia, não preciso cultuar imagens. O culto vai ser em alemão, não mais em latim. O fim do celibato, que era um problema, né? Então como resolver o problema do celibato? Bom, deixar os padres, né, os religiosos, no caso agora aqui os pastores, casarem, né, eles terem família. Subordinação da igreja ao Estado. O Estado agora vai ter a igreja abaixo dele, não a igreja acima, né? Então esse superpoder da igreja seria controlado pelo governo. E em 1555, essa religião vai se tornar oficial, reconhecida pelo Sacro Império Germânico, né, pelo rei Carlos V, né? E ele vai formar a igreja luterana, então, e transformar ela como oficial. A igreja luterana existe até hoje, chegou aqui no Brasil por meio dos imigrantes alemães, tá, pessoal? Religião calvinista, ou o seu precursor, né, o seu primeiro pensador dessa religião seria o João Calvino lá na França. João Calvino
ele vai ser perseguido lá na França por começar a pregar as ideias do Lutero. E ao ser perseguido, então, ele, em seu exílio lá na Suíça, ele começa a pregar a predestinação divina. O que seria ser um predestinado? Predestino, né? Deus já escolheu quem vai ser salvo. É isso que quer dizer a predestinação divina. Segundo o pensamento do Calvino, Deus já escolheu quem vai ser salvo. As outras pessoas que acreditam que a salvação vem pela sua fé, isso seria não seria aceito pelo Calvino. O Calvino ele prega o contrário. Independe do ser humano a sua salvação. Deus já escolheu essa pessoa. Então, como que eu vou saber se eu sou escolhido? A partir do momento que eu sigo a religião, eu sigo os meus padrões rígidos morais, né, o mais correto possível, vou ser o mais correto, o mais religioso possível, para que Deus me garanta a minha salvação. Né? Então, e para ele, uma das questões importantes é o trabalho. Né? O trabalho dava significado à vida das pessoas. O trabalho gerava riqueza, e essa riqueza não era pecado segundo o Calvino. Por isso que teve um monte de burguês, um monte de pessoas que acabaram aceitando as ideias do calvinismo, abraçaram essas ideias por conta da questão do lucro não ser pecado. E sim, bênçãos divinas. Quanto mais riqueza eu tivesse e fosse fruto do trabalho honesto, aí sim seriam bênçãos divinas. Ele era contra a usura, o preço justo, né, como eu falei para vocês, e pregado pela Igreja Católica e foi bastante aceito pela burguesia. Por fim, gente, para vocês verem como é rapidinho, a religião anglicana ela vai ser criada pelo Henrique VIII. É por uma questão pessoal. O Henrique VIII era o rei da Inglaterra, né? E ele queria se casar novamente. Como a gente sabe, o casamento na Igreja Católica ele é para sempre, né? O casamento você não consegue desfazer o casamento. Tem uma possibilidade de anulação do casamento, mas não vou entrar em detalhes. Enfim, ele queria descasar com Catarina de Aragão, mas ele já tinha filhos com a Catarina, né? E só teve filhas, né? Mulheres. E então o que ele vai fazer? Ele vai descasar com a Catarina de Aragão e casa, né, com a Ana Bolena. E ao casar-se com a Ana Bolena, o Papa Clemente VII, porque ele pediu para o Papa para fazer isso. O Papa falou, não tem essa possibilidade. Então ele rompe com o Papa, faz o casamento e o Papa vai excomungar o Henrique VIII, então expulsando ele da Igreja Católica. Ao expulsar ele da Igreja Católica, ele vai subjugar então a Igreja ao Estado. O rei agora vai se tornar o líder da Igreja, né, dentro da Inglaterra, e ele vai dar origem a uma nova religião, que é a religião anglicana. É a religião do Henrique VIII, em que a cerimônia é muito parecida, né, com a Igreja Católica e com a calvinista, mas a partir desse ato aqui agora, o Papa já não tem mais influência dentro da Inglaterra. O rei, pelo ato de supremacia, se torna o novo Papa dentro da Igreja. Tá ok? Beleza, pessoal? A gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente vai falar da reforma da Igreja Católica. A gente chama de Reforma Católica ou Contra-Reforma. Até lá, vejo vocês, um grande abraço. Não esquece de tirar suas dúvidas no Fórum de Discussão. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.